vamos até o fim, defendendo o patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Ninho. Paulo Vinícius, CTB. Eu vou pedir licença para falar daqui. Nós já temos um público menor no plenário e eu queria aproveitar esse momento para fazer essa reflexão, sobretudo com os companheiros e companheiras da Casa da Moeda, essa bela categoria que vem hoje aqui a Brasília dar essa demonstração de força nesse ato. Queria valorizar cada companheiro, cada companheira que está aqui lutando em defesa muito mais do seu emprego, mas de uma empresa que é o símbolo também do nosso país e que está literalmente nas nossas mãos, no nosso dia a dia, e é um símbolo da pátria que não pode ser de fato entregue, porque a primeira coisa é que a Casa da Moeda, ela é do Brasil, ela não é do Temer. A Amazônia, ela é do Brasil, a Amazônia não é do Temer. A Eletrobras também não é do Temer, a Eletrobras é do Brasil. A CLT é do Brasil e da classe trabalhadora, não é do Temer. A Lotex, das loterias, que está ameaçada também de privatização, a Lotex é do Brasil, não é do Temer. E nem o voto dos brasileiros é do Temer, porque o Temer, na verdade, é um presidente legítimo, golpista. Nós temos estado nas ruas, lado a lado, a CTB, desde o primeiro momento, como uma das principais centrais que tem protagonizado a luta contra o golpista Temer, contra a sua agenda. E aqui eu falo em nome da CTB, mas eu também sou diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília, numa luta de unificação também do povo, porque nos sindicatos bancários de Brasília existe a Frente Brasil Popular na prática, na composição da direção, temos a CUT, temos a CTB, temos diversas posições, e nós estamos na luta também para encontrar o melhor caminho para enfrentar essa dificuldade que o nosso país tem enfrentado, que é, na verdade, a ameaça de destruição do Brasil, dos direitos dos trabalhadores, do seu povo, que começou com a destruição da nossa democracia a partir do golpe de Estado e que ainda está em curso. Eu acho que a gente precisa ter clareza, primeiro, daquilo que nós somos. E a CTB tem 10 anos de luta classista para afirmar tranquilamente suas posições, e acredito que a CTB é uma central que tem se notabilizado por construir pontes e unidade entre os trabalhadores. A CTB tem um grande compromisso de unidade e de diálogo entre as centrais sindicais. E compreende também o gravíssimo prejuízo que causou e causa a luta dos trabalhadores, a divisão das centrais sindicais. E o que teve grande impacto na segunda tentativa de greve geral e também no processo de luta mesmo pela defesa dos direitos dos trabalhadores da CLT. E nós estamos agora também num outro momento dramático, que é esse momento da ameaça de venda da Eletrobras, da Eletronorte, da Casa da Moeda, das loterias, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Essa é uma batalha, companheiros e companheiras, que ela vai ter muitas trincheiras de luta. E como aqui a cena também é para construir propostas, eu queria propor que a gente, e também isso foi debatido na minoria ontem, que a gente pudesse construir, companheiros, grandes atos nas capitais que tivessem como núcleo as pautas unitárias que estão colocadas aqui nessa mesa, quais sejam a defesa das empresas públicas, seja no Distrito Federal, seja nos estados, porque nós somos contra essa negociação de dívida dos estados, que obriga a entrega de empresas estatais nos estados também, que está sendo proposta. A CTB defendeu isso, inclusive, no seu congresso. E é preciso que nós retomemos as mobilizações que garantam a participação da base, porque não é só na greve geral, não é só nos dias nacionais de luta que a gente consegue construir isso. Então, foi sair uma proposta ontem, nessa reunião, de que nós precisamos retomar essas bandeiras amplas da luta contra a reforma da Previdência, que pode acabar sendo passada por debaixo dos panos se a população não pressionar seus deputados, nos municípios e nas grandes cidades. Ela pode também ter uma situação de passar uma privatização da Eletrobras, ou mesmo a venda da Casa da Moeda, com a participação também disso, no meio da confusão da agenda do Congresso. Eles podem ter como
um malabarista com várias laranjas na mão, cada uma das pautas bombas. Hoje é salvar o governo de mais um esquema de corrupção, amanhã é vender a Eletrobras, amanhã é vender a Casa da Moeda, amanhã é implantar. Então, eles controlam a pauta. Por isso que nós não podemos ter apenas uma tática de confrontação de rua e nacional como uma tática de pressão sobre o governo e sobre a sua base. Nós precisamos entender, inclusive, que nos estados o peso das empresas públicas impacta enormemente sobre os deputados e sobre o setor produtivo. A venda da Casa da Moeda pode expor o Brasil a uma situação de fragilidade internacional sem paralelo. A venda da Eletrobras pode destruir a capacidade das empresas brasileiras, ainda mais do que já está destruída, competirem e produzirem, porque a consequência da venda do sistema Eletrobras, clara e assumida, é aumento da tarifa para a empresa e para os servidores e para os consumidores do nosso país. É isso que eles estão propondo. A consequência da reforma da Previdência são milhares e milhões de trabalhadores e aposentados, é a nossa velhice, pedindo esmola no meio da rua, à volta dos saques, à volta de cenas vergonhosas que nós não podemos ter na frente do nosso país. Então, nós não podemos, colegas, amigos, companheiros e camaradas, nos furtar de abordar cada deputado independente do seu partido, cada senador, e fazer a pressão nos estados para isso. E nós precisamos também traçar uma verdadeira guerrilha jurídica e de opinião pública para impedir a implantação da destruição da CLT que foi colocada. Para isso, nós precisamos de uma aliança muito ampla, que é uma aliança, inclusive, entre todos aqueles que operam o direito. Companheiros e companheiras, a nossa batalha não é fácil, nós estamos num processo que tem um tempo. Existe um tempo, existe uma luta para que em 2018 nós tenhamos uma eleição democrática, uma eleição sem tapetão, uma eleição sem exclusão de gente como o presidente Lula, e aqui a CTB presta solidariedade ao presidente Lula, que está sendo brutalmente perseguido de uma maneira inaceitável. Nós precisamos que até 2018 o povo possa decidir, mas nós não podemos recusar nenhuma forma de luta, a luta parlamentar, a conversa com os parlamentares, diálogo, pressão, todo tipo de estratégia para impedir a proliferação dessa agenda, porque se nós nos fecharmos apenas os justos, os bons, mas que são minoria, eles já demonstraram a sua disposição de nos atropelar e de implantar um ordenamento que destruirá o Brasil e impedirá qualquer presidente de salvar a nossa pátria. Por isso, nós não podemos ser ingênuos e temos que jogar o xadrez de 3 dimensões que se joga aqui na Câmara dos Deputados. Não será apenas com uma tática e com uma visão que nós vamos vencer essa batalha, e é preciso unificar o nosso campo e dividir o campo adversário, arrancando de lá cada voto e qualquer apoio que signifique a implantação da agenda demoníaca desse presidente temeroso e ilegítimo que é Michel Temer. Companheiros e companheiras, não vacilemos diante da cena política, porque o que nós vivemos não é uma batalha convencional. A desagregação da República, da democracia, a destruição dos poderes da República, se engalfiando uns contra os outros e propagando uma situação de caos, visa a implantação de um regime ainda mais despótico e de costas para a nossa população. Então, nós não podemos brincar nesse momento. E a CTB se pautará nesse combate pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, do Brasil e da democracia, que nunca abriu mão. A CTB se pautará também pela unidade dos trabalhadores e das suas centrais em nome do máximo de pautas comuns em defesa da classe. E a CTB se pautará também pela defesa da democracia e da unidade contra tudo isso que está acontecendo. Fora Temer, viva o povo brasileiro, viva a Casa da Moeda, viva as empresas estatais e o serviço público brasileiro. Contem conosco, firme na luta. Essa é a saudação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Obrigado, Paulo Vinícius, CTB. Eu queria pedir para